e esse vídeo vai ser sem corte, sem edição. Eu preciso trocar uma ideia com você. Às vezes na vida a gente passa por momentos e situações que você não consegue muito entender por que você está passando por aquilo e a gente fica com raiva, a gente fica desapontado, a gente fica para baixo, sabe? E isso acontece em diversos ambientes, num ambiente profissional, dentro da sua casa, com seu irmão, com seu amigo, com a sua esposa, com seus filhos, isso acontece, tá? E o que eu quero te falar nesse vídeo é, não deixe que essas situações, ela afete a sua energia, afete o como você se sente, porque tudo no mundo é energia. Então, por exemplo, quando eu pego um mouse desse aqui, o que é isso? Isso aqui é uma energia condensada. Então, nesse vídeo, a gente vai falar exatamente sobre isso. A gente vai falar o quanto a forma que você trata as coisas, né, que acontece com você, influencia na energia, influencia no seu resultado. Então, o que eu quero que você entenda? Na nossa cabeça, existe a seguinte situação. Então, eu vou te explicar uma coisa muito importante que isso mudou a minha forma de ver o mundo. Existe as coisas que acontecem com você e existe a forma que o seu cérebro interpreta as coisas que acontecem com você. Então, vamos lá. O que é interpretar? Interpretar é o que você acha que aconteceu de acordo com as suas crenças e com o seu pensamento. Beleza, tá bom. Isso é interpretação. Então, quando você estava na escola que a professora falava assim, ó, essa pergunta aqui é de interpretação de texto. O que o Joãozinho quis dizer com a seguinte frase? Cada pessoa faz a sua própria interpretação de acordo com a visão de mundo que cada um tem. Então pensa comigo o seguinte, tem vezes que acontecem coisas na sua vida que você fica muito chateado. Só que se você interpreta isso de uma forma positiva ou de uma forma que vai gerar um aprendizado em você, o que você acha que vai acontecer com você e com o seu cérebro a partir dessa interpretação? Eu acho que vai mudar totalmente a forma que você vê a vida. Isso é automático. Então, preste atenção no que eu tô te falando. Antes disso, se você gosta desse tipo de vídeo, cara, se inscreve no canal, deixa um gostei. Nós estamos começando a fazer vídeo, eu ainda preciso me desenvolver muito, mas eu preciso que você curta esse vídeo, dê um like e se inscreva para que chegue para mais pessoas e eu continue fazendo vídeos e me sinta inspirado. Porque o ser humano é um cara que precisa de dopamina. E qual que é a minha dopamina? É receber um joia, receber um dislike, porque vale a mesma coisa, ou receber um inscrito no canal. Então se você está se inscrevendo, eu estou gostando disso e eu vou gravar mais vídeos sobre isso, mais vídeos falando sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, reprogramação mental e várias outras coisas que eu transformei a minha vida e consegui ter um resultado totalmente diferente. Saí de um cara que trabalhava na roça, plantava mandioca, já fui pintor e hoje vivo 100% digital. Mas isso não é, eu não quero te vender nada aqui de marketing digital. E não é isso que eu gosto, tá? O que eu gosto é de te falar assim, ó, cara, você pode mudar a sua vida, vem comigo que eu vou te explicar como é que isso funciona. Então, voltando pro vídeo. Entenda o seguinte, existe uma forma que você vê, algo que acontece com você e o como você interpreta isso. Quando você entende isso, você para de lutar com determinadas coisas que acontecem na sua vida. Então vamos lá. Você é do tipo de pessoa que tudo que acontece de ruim na vida, você se frustra, olha para baixo e se sente um merda? Cuidado com isso, porque essa programação mental, essa mentalidade que você tem, tá te fazendo você o tempo todo se frustrar. Então, por exemplo, fui fazer uma reunião com um cliente, o cara não quis fechar comigo. Não, cara, eu sou ruim demais de vendas, nada dá certo na minha vida, nada funciona, nada acontece, nada dá certo. Automaticamente, quando você pensa isso, a primeira coisa que acontece é você tá falando para você mesmo que aquilo não é para você, que aquele resultado não é para você, que aquela transformação não vai acontecer na sua vida. E o que eu tô querendo te mostrar nesse vídeo é entenda as coisas que acontecem com você e mude a forma que você vê essas coisas. Por exemplo, quando Deus ele quer te mandar um presente, né, uma mudança de vida,
Ele te manda um presente, só que ele te manda um presente embrulhado em um papel, não é? Todo presente não vem um papel embrulhado? Qual que é o nome desse papel? Você já parou para pensar como é que é o nome desse papel? O nome desse papel é problema. Então, todas as vezes que Deus quer te mandar uma nova fase na sua vida, um novo ciclo, Ele te manda embrulhado em um papel chamado problema. E você tem que aprender a abrir esse presente. Ou seja, resolver esse problema. Quando você aprende a abrir esse presente, você consegue fazer algo, que é aprender a resolver algo, aprender a resolver um problema, aprender a ter uma nova visão de mundo. E aí automaticamente você consegue ter um resultado diferente e passa por aquele novo ciclo, por aquela nova situação e começa a levar uma vida mais leve. Então, muito cuidado com como você enxerga o problema. O problema ele vai acontecer, só que a sua interpretação define tudo o que acontece depois daquele problema. E por que eu quis fazer esse vídeo? Porque eu percebo que muitas pessoas, muitos jovens, têm problemas na vida. Por exemplo, há um tempo atrás eu fiz uma palestra para mais de 200 alunos de um cursinho. Então era um cursinho, sabe aqueles cursinhos para passar em medicina e tal? Então era um cursinho. E eu fui lá dar uma palestra. E sabe o que aconteceu? Eu percebi que praticamente todas as pessoas que estavam no cursinho, elas não conseguiam focar 100% a cabeça naquilo. Por que isso acontecia? Porque esses jovens, eles tinham um problema, que era briga dentro de casa, o pai e a mãe querendo se separar, falta de dinheiro, então problema financeiro. Isso era uma escola de alto padrão, então tinha todos esses problemas lá. Então eu tô falando assim, ó, de um cursinho que a mensalidade custa R$3.000, cara. E lá tinha isso, pai e mãe querendo separar, o irmão não estava dando suporte, ou seja, não deixava a pessoa estudar, não deixava a pessoa concentrar. O irmão o tempo todo ficava brigando com a pessoa que estava no cursinho, então às vezes tinha irmão mais velho, irmão mais novo e ela não conseguia concentrar no que precisava. Tinha problema financeiro e aí a maioria dos pais que têm filhos, né, eles vão passando esses problemas para os filhos. E os filhos, sem saber que eles têm o poder e eles têm o dom de interpretar a situação do jeito que eles quiserem, automaticamente eles começam a gastar energia e tempo com isso. E aí, essas pessoas, elas passam por um grande problema, que é não conseguir passar na faculdade que queria, porque a cabeça tá em outro lugar. O cara tá no cursinho, sentado na cadeira estudando, mas a cabeça tá lá no pai e na mãe que tá com problema financeiro em casa. Então imagina isso, imagina você passar por um problema assim, só que o pai nunca pegou a criança, nunca pegou ali o adolescente quando era mais novo e falou: meu filho, você tem o poder de interpretar a sua vida e os seus problemas do jeito que você quiser. Então tudo que acontece de ruim na sua vida, começa a ter uma visão diferente, uma visão positiva, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a contar para mim uma nova história e eu comecei a mudar tudo isso. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um problema gigante, cara, gigantesco, com se sentir rejeitado. Não é com ser rejeitado, é com me sentir. Você entende a diferença? Então, ser rejeitado é diferente de me sentir rejeitado. Qual que é a diferença? Ser rejeitado é, por exemplo, eu chegar em uma roda de amigos e as pessoas me rejeitarem. Só que eu tenho eu tenho o sentimento de, eu chego no lugar e eu sinto que as pessoas estão me rejeitando. E que a maioria das vezes elas nem estão. Só que eu me sinto dessa forma. E eu começo então, quando eu me sinto dessa forma, eu começo a atrair as pessoas que me rejeitam. Porque a vida é sobre isso, é sobre polaridade. Então, polo positivo, polo negativo. Se é positivo com negativo, atrai. Ou seja, se eu tenho problema, o cara tem a solução, a gente se atrai. Se eu tenho problema, o cara também tem um problema, a gente se repele, porque não faz sentido a gente estar junto. Então, porque nós dois temos os mesmos problemas.
A gente não quer andar com pessoa que tem o mesmo problema. Você não tá vendo esse vídeo porque você tem o mesmo problema que eu. Você tá vendo esse vídeo porque você quer a solução do que eu tô te oferecendo. Qual que é a solução? Cara, leve uma vida mais leve. Aprenda a interpretar os problemas que acontecem com você, que automaticamente você vai mudar sua vida. Você vai mudar o curso da sua vida. E por que que isso acontece? Porque aconteceu comigo, aconteceu com todas as pessoas que estão à minha volta. Seu cérebro ele já tem um viés cognitivo negativo. Então, quando você começa a observar os atos, as situações, por exemplo, da rejeição que eu estava te falando, você percebe o quê? Que a forma que eu vejo isso muda completamente a minha vida e meu resultado. Então, por exemplo, imagina o seguinte, eu me sinto rejeitado. Então, esse era o exemplo que eu ia te dar. Por muitos momentos que eu me sinto quando eu me sinto rejeitado, o que eu faço? Eu conto uma história para mim. E aí eu descobri que na Bíblia tem uma história, eu esqueci quem que é o cara, mas na Bíblia tem uma história que fala a seguinte coisa. Que existia um José, lembrei, é a história de José. José morava lá com vários irmãos e aí esses irmãos rejeitavam ele. E aí os irmãos dele juntou, né, todos ali, pegou José e jogou José para fora da casa e falou, cara, você vai virar um escravo agora, e ele foi vendido como escravo. Então eu não sei muito de Bíblia, eu tô te contando assim o que eu sei, tá? Me desculpa por isso. E aí José, ele virou rei de outro povo. Então, qual que foi a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei muitas vezes, quando você é rejeitado em algum lugar, e eu já fui muito rejeitado, principalmente dentro da minha família, rejeitado no seguinte sentido, cara, esse menino tem umas ideias muito doidas, cara, esse cara é doido demais. Não faz sentido o que ele tá falando, só que na minha cabeça fazia sentido. Então, eu por muitos momentos fui rejeitado. Por que eu fui rejeitado? Porque eu estava buscando um novo povo. Eu estava buscando pessoas que iriam me aceitar do jeito que eu sou. E quem que são essas pessoas? São meus clientes, é minha esposa, é meu filho, é esse povo, é você que está vendo esse vídeo. Então eu ressignifiquei todo o meu sentimento de rejeição com essa história. Então eu interpretei a seguinte coisa. Cara, se eu estou sendo rejeitado nesse lugar, por que eu estou aqui? Se eu estou sendo rejeitado aqui, eu vou para outro lugar que eu não vou ser rejeitado. Bum! Quando isso aconteceu, minha mente mudou. Então, eu espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, sem corte, sem edição, sem nada, direto, já deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Fala, cara, gostei muito desse modelo de vídeo seu, faça mais igual esse. E também veja outros vídeos no canal. A gente só está começando, a minha meta é 100 vídeos agora em 2025. E como um cara que sempre entrega mais, eu quero passar essa meta. E fica com Deus e um abraço.